Muitos músicos, Miquel, têm assim como um sonho ou como um alvo profissional trabalhar como sideman ou como um músico de apoio de artistas importantes, né, de artistas de renome. E você, como eu já mencionei aqui no começo, você trabalhou com vários artistas de renome nacional e até internacional. Então, que conselho você daria para uma pessoa que tem uma aspiração como essa? E qual deve ser o comportamento do músico que quer se inserir nesse contexto? Perfeitamente. Acho que, primeiramente, quando a gente separar um pouquinho mais de estou trabalhando e estou com meus amigos. Quando a gente começa a tocar, a gente normalmente começa tocando com amigos, né? Então, durante o ensaio, há aquela interação de amigos próximos, como se eu não fosse música, conversando sobre qualquer assunto, é uma dispersão com muita facilidade. Chega um ponto do trabalho onde eu vou usar o termo nível de profissionalismo, talvez eu ache que não seja o termo mais adequado, mas é quando você consegue direcionar, eu estou aqui para ensaiar e ser objetivo. Então, muita gente que eu convivo em alguns ensaios não são muito objetivos, assim, se dispersam com muita facilidade, trazem situações paralelas. Bom, normalmente um cantor, num certo nível, ele não vai curtir isso. Eu já vi muita gente sair por conta de uma coisa bem simples. E outros amigos meus comentando, mas cara, isso é uma besteira. Mas isso é uma besteira para você que ainda está acostumado com isso. Quando a pessoa não está acostumada com isso, é um negócio que realmente incomoda. Então, dispersão é uma coisa que realmente incomoda. Outra coisa que vai incomodar com muita facilidade, se você tem o costume de chegar atrasado, você trabalha com amigos, o amigo vai perdoar. Cara, um cara que não é... Você está ali para trabalhar, ele não vai perdoar atraso. Sobre você conversar, coisa simples, cara. Tá todo mundo em hotel, o cara conversa alto demais. Chama atenção. Parece uma adolescente. Eu tenho um filho adolescente que ela fala alto, tá todo mundo vendo que ela tá lá. Isso perde emprego. Não se vestir adequadamente como o trabalho sugere. São coisas realmente que parecem simples. Mas para o cara que não é seu amigo, ele pode até se tornar seu amigo depois. Mas ele tá para trabalho, cara. São coisas realmente muito simples que vão somar muito. É interessante você estar mencionando muitos fatores sociais, até mais do que musicais, porque já se subentende que você foi contratado porque você, né, tem o que é preciso para aquela função, musicalmente falando, mas socialmente falando, é tão importante você se comportar bem quanto musicalmente falando. Né? Eu normalmente falo que música não chega a ser 50% da relação de trabalho. Tocar bem não chega a ser metade, cara. O comportamento, ele vale muito mais. Eu falei anteriormente, eu prefiro tocar com um cara que toque menos instrumento, mas seja mais músico. E se ele é objetivo no ensaio, perfeito, não deixa de tocar com ele nunca, né? São coisas realmente são aparentemente simples no meio de amigos. Isso é totalmente passa desapercebido, vamos dizer assim, esses detalhes. Mas no relacionamento já mais profissional, isso realmente é muito importante e conta muito. Tanto quanto ou até mais que o próprio tocar. Até porque quando você está em turnê ou quando você está se preparando para uma turnê, uma gravação de DVD, você vai conviver muito com a pessoa, né? Como você mencionou, você vai estar em hotel, você vai estar em avião, em ônibus, junto. Então uma coisa que você toleraria uma vez por mês, você não vai tolerar uma vez por dia ou várias vezes ao dia. Já houveram situações que eu terminei de passagem de som e eu precisava, sabe aquela fuga rápida no banheiro para voltar e ficar a posto? Eu percebi que o ânimo do cantor não estava lá essas coisas, eu fiquei na minha posição para não dar um motivo, sei lá, de repente eu saio, ele não viu quando eu saí, para não dar um motivo para o cara falar. Então ali eu eu tô para prestar um serviço e vou prestar esse serviço da melhor forma possível. Então ele já sabe que eu toco, foi ele que me convidou, mas todo o demais é tanto que a gente fala que quando você vai tocar com um cantor, você literalmente toca servindo. Então se você percebe a música e você se comporta para acompanhar o cantor, se ele começar a cantar mais baixo ou mudar a interpretação, não tem que manter porque a música é assim. A gente está cantando, desce, o tempo todo está apoiando, a gente usa a linguagem proteger o cantor. A gente literalmente, então você não aprende a proteger o cantor. Exemplo, na igreja acontece muito disso, a gente está tocando alto, o cantor, você quase não ouve, mas o cara está tocando na intensidade onde ele conhece a música. Ele está tocando a música, mas não está tocando aquela música para aquele cantor naquele momento. Ele não aprendeu a servir o cantor, né? Proteger o cantor. Isso é básico, absurdamente básico e muito imprescindível. Não pode, é um pecado que não se pode cometer. Bom, então você já mencionou que além da dimensão do instrumento,
existe a dimensão do ouvir o outro, existe a dimensão do entender o outro, conhecer a música pela perspectiva dos outros instrumentistas e cantores, né? Você também mencionou agora uma coisa muito importante, como o Luiz Alçano falou, a questão de perceber mais do que o temperamento, mas o humor da pessoa, quer dizer, isso está extrapolando em muito aquilo que a gente vê no livro, né? Então a gente está falando de vida, na verdade, a vida do músico, vida em geral, o que forma o músico é a vida. Na sua vida, teve um momento assim que você possa marcar, que você disse que por causa daquele acontecimento, daquele fato, ou daquele envolvimento que você teve com pessoas, ou com uma banda, uma coisa assim, que fez diferença na tua vida, que marca assim, depois daquilo eu cresci muito, eu mudei muito. Teve um interessante. Eu estava ensaiando com a cantora, era um trio, e nós gravaríamos de trio. E durante o ensaio, eu após a compreensão da música, montei uma forma de conduzir, onde o baixo era meio que o centro da condução o tempo todo. A sensação que eu queria, que eu estava começando a aparecer e que as pessoas iam realmente ver o baixo, não ia passar desapercebido. Quando eu montei a ideia e toquei, todo mundo no ensaio, pô, maravilhoso, tá muito massa, lindo, perfeito. Uhum. E ensaiamos essa música e chegamos até a tocar, e sempre me comportando do mesmo jeito. No dia de gravar, eu lembro que a gente gravou e eu toquei exatamente como a gente já tinha ensaiado, já havia tocado, já estava meio que na mão. O produtor saiu, quando ele voltou, ele disse pra mim, ó, tem muita nota, toque menos. Eu pensei assim, mas eu já ensaiei, já tocamos, sempre foi bonito, por que agora não tá tão bonito assim? Falei, beleza, vai nessa que eu gravo aqui. Ele saiu, quando ele voltou, eu já tinha tocado menos. Eu já estava achando baixo meio sem graça, né, porque não tinha aquela monte de nota. Quando ele voltou, eu disse assim, cara, ainda tem muita nota. Grava menos ainda. Ele saiu, eu disse, meu irmão, o cara tá querendo que eu me apague, né, bicho? O baixo que era bonito já não tá mais. Terceira vez ele entra, cara, ainda tem muita nota. Tira mais. Ele disse, mas foi do jeito que a gente ensaiou. Eu disse, não, bicho, no show é uma coisa, na gravação é outra. Só que até então eu só ouvi, entrou aqui e saiu aqui. Eu não prestei atenção nisso. Perfeito, vamos nessa, né? Cara, eu gravei, acho que pela quinta vez, eu tava muito sem graça, porque o baixo tava muito sem graça, não tinha nada pra se ver. Ia ser mais um baixo como qualquer outra música que ninguém percebe. Uhum. E quando foi, acho que na quinta vez ele entrou e disse assim, cara, não é assim não, mas já que tu não consegue tocar menos, vamos deixar assim pra não perder muito tempo? Eu já passei uma semana assim, sem comer direito, assim. Eu fiquei realmente muito triste, chateado ao mesmo tempo, porque achava que o cara estava querendo tirar o brilho do instrumento, e triste porque quem fosse ver não ia fazer diferença, que era um baixo qualquer. Lembra aquilo que eu falei, visão de instrumentista? O que importava naquele momento não era a música, era como o baixo ia ser visto. Eu lembro que tempo depois, muito tempo depois, eu ouvi a música, e o cara falou, essa música foi aquela que tu gravou no estúdio e tal, e eu lembrei, cara, do que tinha acontecido para aquela música. Porque quando eu ouvi, eu gostei do todo. O baixo estava tocando pra música. E mesmo assim, na cabeça da pessoa, ainda tinha muita coisa, né? Pra mim, não tinha mais nada. Quando eu ouvi, sem saber que era aquilo que tinha acontecido, eu gostei da música. Foi quando eu entendi, foi a melhor lição que eu tive de tocar na música, não quer dizer tocar pra música. Tocar pra música e tocar na música. Tocar pra música. Eu vou tocar o que realmente precisa para saber, para que ela tenha um sentido, trabalhar no mesmo sentido, trabalhar os mesmos acordes, a mesma dinâmica. Tocar na música. A música vai saindo aqui, eu toco os mesmos acordes e mando o que eu quiser. Independente de combinar ou não. Essa foi a maior lição que eu tive de tocar pra e tocar na. E eu passei a tentar tocar pra música, porque se eu tivesse gravado aquele baixo cheio de nota, hoje eu teria vergonha dela. Muito bem. Eu sei que você teve um momento na sua vida que você chegou a parar de tocar. Não é isso? Várias vezes. Pois é, mais de uma vez. E eu sei que todo mundo que já é músico há algum tempo considera isso, né? Mais de uma vez. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho de como foi, ou como foram essas experiências. Tá. Eu comecei tocando na igreja. Eu comecei numa turma, eu comecei a tocar porque meus amigos foram e as pessoas mais próximas iam. Eu até então nunca tinha pensado em tocar, não tinha casos de músicos na família. E eu fui porque todos meus amigos iam, esse foi o motivo. E eu tive 3 meses de aula de violão com um professor, que era guitarrista da igreja. E depois a gente perdeu esse contato, eu passei a ter
4 meses com outro professor de uma outra igreja, e foi depois disso que eu comecei a tocando na igreja. E por várias vezes, nessa fase, eu apenas pegava um instrumento para tocar, não pegava para estudar. E eu ouvia essa frase de várias vezes: desiste, que isso não é para você não tem talento. Cara, eu ouvi isso, eu não consigo nem contar quantas vezes. Eu sempre digo para meus alunos, se eles já ouviram isso, alguém dizer que você não tem talento, ele disse que relaxasse, porque eu já ouvi pelo menos 3 vezes mais do que ele já ouviu. E quando essa palavra vinha de alguém que eu admirava, de algum músico, eu realmente acreditava. Não, bicho, que isso não é coisa, não é pra mim não. E eu parei de tocar algumas vezes. Eu lembro que eu parei de passar 2 ou 3 meses sem tocar, eu devo ter passado umas 5 vezes, exemplo. Não, parei de tocar hoje, 2 meses sem tocar. Voltava a tocar porque vi os amigos tocando e voltava. Mais pelo convívio de estar tocando. Mas eu lembro que uma vez eu fui tocar com um guitarrista que eu era tão fã, tão admirador do cara, que eu lembro que quando eu estava tocando na igreja, numa festa na igreja, eu lembro de uma situação onde ele apareceu na janela e foi o suficiente para eu me tremia, bicho, assim, pelo fato do cara estar me vendo tocar, sabe? Eu admirava muito esse cara. Hoje a gente é amigo, assim, se fala pelo Facebook. E eu lembro de uma situação, depois disso, eu fui tocar num grupo, ainda na igreja, e ele era o guitarrista. Pra mim era uma emoção falar que eu ia tocar com esse cara, pra mim era um cartão de visita. Eu sou o baixista que toca com o Fernando Tal, era um cartão de visita. Uns 7 ou 8 meses que a gente tocava junto, eu lembro que, eu não lembro o motivo, mas eu estava chateado e havia comentado que ia sair do grupo. E ele disse assim, fez o seguinte comentário na frente de um monte de gente que sempre estava assistindo o ensaio. Sempre tinha gente assistindo esse ensaio. Ele disse assim: Miquel, ouvi dizer que tu estava querendo sair da banda. Eu falei que era. A impressão que eu tive que ele vai dar uma palavra de incentivo que agora eu vou me animar. E ele disse: rapaz, ainda bem que tu vai sair, porque já tempo que incomodava. Doido para que tu saia mesmo, para botar alguém que saiba tocar alguma coisa nesse instrumento. Pronto, por causa dessa palavra eu passei 8 meses sem tocar. Eu realmente naquele dia, essa vez eu vou desistir. O detalhe é que nessa banda que a gente tocava, sempre tinha gente assistindo os ensaios. Sempre que estava ensaiando tinha pessoal das outras igrejas e tal. E eu gostava tanto dos meninos que tocavam lá, que eu deixei de ser um integrante e passei a assistir o ensaio. E num desses ensaios, eu sentei do lado do dito guitarrista que fez isso comigo. Fez essa maravilha. Aí ele tocando assim, a banda parar de tocar, ele tocando, eu olhando pra ele tocar, bicho, eu fiquei... Cara, como é que toca essas coisas assim? Como é que desenvolve essa habilidade? Ele falou: estudando, cara. Aí eu não tinha essa prática. Mas como assim, estudando? Estudando o quê? Aí ele perguntou: estudando o que tu sabe? O que tu sabe? Eu não tinha certeza, mas eu apenas tocava. Uhum. Ele disse assim: sabe a escala de dó? Eu lembro que eu perguntei: a dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó? Não é uma afirmação, é uma pergunta, né? Aí ele disse: cara, tu faz isso todo dia, meia hora. Aí eu lembro da pergunta: e depois? E ele disse: tu não aprendeu nem essa, já que é a segunda aula. Ele não tinha muita paciência comigo, não. Sabe o que é engraçado? Que eu passei a realmente fazer escala de dó todo dia, por meia hora. Eu pegava um baixo, que é... Sofri do começo, né? Morávamos numa igreja, e como eu não me congregava nessa igreja, o pastor não queria que eu pegasse o instrumento. Mas, como meus pais tinham a chave, e eu não tinha dinheiro para comprar, eu pedi: pai, deixa eu pegar o baixo da igreja para estudar. Ele disse: olha, o pastor disse que eu não pegasse não, que você não toca aqui. Perfeito. Eu não pego, mas o senhor vai ter que comprar um instrumento para mim. Aí ele: mas não tenho dinheiro. Eu falei: então libera o instrumento da igreja para estudar. É uma negociação fácil, né? Aí ele disse: desde que ninguém sabe, se o senhor não contar, eu também não conto. Fica bem facinho, né? E, cara, eu passei a pegar o instrumento da igreja escondido toda noite. Eu botava na cama, ele não tinha caixa, eu botava o braço do instrumento, encostava no guarda-roupa, encostava o queixo no corpo do instrumento, abria a boca e eu ouvia as notas. Ela vibra. Tanto é que às vezes eu tocando, eu mexo o queixo, porque eu estudei muito tempo com a boca aberta, assim, encostando no instrumento para poder ouvir de madrugada. E eu estudava exatamente escala de dó, meia hora, de igual remédio para velho antes de dormir, cara. Uhum. Só que um tempo eu não tive mais paciência, bicho. Pô, escala de dó, não aguento mais. Aí eu percebi que tinha dó aqui, mas tinha dó bem aqui assim, 15 minutos aqui, 15 minutos aqui, ficava menos cansativo. Uma semana depois não aguentava mais, bicho. Aí tem dó lá no final, tá, então 10 minutos aqui, 10 minutos aqui, 10 minutos aqui. Bicho, não aguentava mais. Aí eu comecei a praticar a escala de dó de formas diferentes. Resultado: naturalmente, quando você desenvolve o hábito de pegar instrumento, coisas novas vão... A próxima fase, ela vai surgindo. Uhum. E eu passei por muito tempo estudando o que a gente chama de subsídios melódicos. Que é os saltos de terça, salto de quarta, 4 notas, volta 2.
esses recursos de praticar apenas com a escala de dó. Bicho, eu não fazia outra coisa por uns 4 meses. E eu lembro, já fazendo isso todo dia, meia hora, sempre em cima da escala de dó, em lugares diferentes, meia hora, eu saía dividindo, 5 minutos um, 5 minutos outro. E eu lembro que uma vez eu voltei para essa mesma igreja, eles estavam tocando uma festa, e o baixista não tinha chegado, eles queriam começar o evento, e o baterista me viu, aí me chamou, pô, vem cá tocar. Eu falei, não, não tô mais tocando não, assim, eu falando bem claro para que ele lesse meus lábios, não tô mais tocando não. E ele, não, o baixista tá saindo, mas a gente quer começar, não quer começar sem baixo. Eu, não tô mais tocando não, bicho, ele desceu, viu, então ele toca, cara, pô, vamos lá, quebra o galho. Esse cara, eu tô há 8 meses sem tocar. Aí disse, mas cara, aquelas músicas da harpa, que é o Inário da igreja usava, né, ainda usa, algumas ainda usam. E eu lembro que tá bom, essa a gente não desaprende não, mas toquei a vida toda. Eu lembro que eu toquei a primeira, na segunda música o cara encostou, eu dei o baixo pra ele, cara, eu com uma vergonha muito grande de estar tocando, sabe? E eu entreguei o baixo assim e voltei, porque até então eu tava realmente 8 meses sem tocar em lugar nenhum. Aí eles tocaram, e deu prosseguimento ao culto, e o baterista desceu, passou por trás, aí me agradeceu por ter tocado. Eu, nada, achei que foi bom estar tocando. Ele voltou e perguntou assim, ó, tu tá estudando? Eu falei, não, eu parei de tocar. Ele, não, tu tá estudando, pode dizer. Eu disse, não, tô estudando, eu parei de tocar. Ele, não, mas tá estudando, pode dizer. Aí eu perguntei assim, como é que tu sabe que eu tô estudando? Aí ele falou, porque o teu som tá melhor, tu tá tocando melhor. Pronto, esse foi o estupim. Eu pensei assim, ó, se meia hora diária ele percebe, mesmo eu negando, se eu subir para 1 hora. Pronto, nesse dia eu passei a estudar 1 hora e foi aparecendo mais coisas para estudar, eu fui aumentando para 1h30, 2 horas, enfim. E foi adaptando não mais ao tempo, e sim à real necessidade. Com o tempo você aprende que é assim, não é muito por tempo, é pela necessidade. A partir do momento que eu fiz isso, as pessoas que até então diziam que eu não tinha talento, pararam a dizer. E tempo depois eles passaram a dizer que eu tinha talento. E às vezes eu pergunto muito para meus alunos, o que é talento? É a facilidade de pegar ou é a insistência? Porque se talento é a facilidade de pegar, eu realmente não sou talentoso. Eu costumo dizer que eu toco por... Eu pedi a Deus para deixar eu tocar, literalmente. Eu incluí isso em oração, cara. Eu queria tocar, bicho. Mas, por outro lado, eu também fiz minha parte, né? Eu passei a pegar o instrumento diariamente e trazer uma relação com o instrumento, para que não fosse apenas um desconhecido que eu me encontrei no final de semana. Eu costumo dizer que se você trabalha numa determinada empresa e conhece uma pessoa e todo dia você conversa com essa pessoa há 1 ano, mas só fala sobre trabalho. E depois de 1 ano você conhece uma outra pessoa que você tem uma relação tão próxima com essa pessoa que você conversa sobre qualquer assunto, ao ponto de você ter a liberdade de ir para casa dessa pessoa e sem ter um assunto específico para conversar, mas sabendo que quando chegar lá a conversa flui, você entra falando, dando bom dia, que entra falando sobre a comida que está fazendo, que passa a falar sobre política, que fala de religião, que fala de tudo. Os assuntos se ligam com uma fluência gigante. Quando você desenvolve essa relação com esse amigo, com o seu instrumento, onde você conversa o que quer, você conhece o seu instrumento, exemplo, você conhece em 6 meses essa pessoa muito melhor do que teu amigo que tu conversava ele com 1 ano, um assunto só. Ou seja, desenvolver não apenas pegar o instrumento para estudar exercícios matemáticos de repetição, mas passar a dialogar. Eu literalmente, quando eu tô tocando, parece uma coisa meio subjetiva demais, mas não. Quando eu começo a tocar, eu começo a cantar coisas que vêm na minha cabeça, que a gente usa como termo de improvisação livre. Literalmente, imaginar sons e reproduzir no meu instrumento, como se fosse afinar aqui a conversa entre o instrumento. Eu passo um tempo fazendo isso com o instrumento, 10, 15, 20 minutos. Não é uma regra, mas eu sempre começo a estudar assim, cantando e tocando junto, para depois começar os exercícios, realmente. Então, meu alongamento, minha conversa com instrumentos, sempre conversa num bate-papo, onde eu canto junto, toco e canto, eu me afino primeiro para começar a estudar. Eu sempre começo a estudar assim. E eu percebi que depois que eu comecei a fazer isso, o instrumento passou a... chega mais perto do que a gente sempre busca, que o instrumento deve ser uma extensão de você. E para que ele seja uma extensão minha, eu tenho que... Quando eu quero que minha mão pegue no meu joelho, ela não vai para o meu ombro. Ela é um movimento simples, uma coisa simples que eu pedi. Quando eu quero que a meio assim, o meu baixo tem que tocar exatamente isso. É uma coisa aparentemente complicada, como é que você consegue reproduzir? Mas se você faz esse processo passo a passo, uma criança não começa lendo bula de remédio, bicho, ele começa A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bobu. É um processo evolutivo. E esse processo evolutivo de coisas, realmente cantar coisas simples no instrumento.
e ouvir uma coisa que está no disco e trazer para o seu instrumento e reproduzir, e pegar uma coisa que está no disco e ter uma ideia sobre ela e fazer você consiga fazer sobre o seu instrumento. Essa relação que é realmente o que é ser músico. É quando o seu instrumento passa a simplesmente fazer parte de você e não simplesmente repetir exercícios, porque todo músico tem que praticar aqueles exercícios. Exercício é que nem remédio, tem uma coisa que funciona para um, para outro e não funciona. Você mencionou uma coisa que já tem um certo mistério para o músico, que é essa questão de tornar o instrumento uma extensão do seu corpo, para se expressar nesse aspecto enquanto instrumentista, enquanto músico, fazendo caber na música de outra pessoa. Mas eu queria que você falasse também sobre outra coisa que tem um certo mistério, uma certa aura de mistério, que é a composição. Como é que funciona a composição musical para você? E eu queria que você fizesse um paralelo, que você mostrasse como é que foi, desse o exemplo nesse seu CD, no DVD que você tá no processo de produção agora. Perfeitamente. Compor não tem uma regra. Eu conheço casos de músicos que compuseram primeiro a harmonia, que eu não acho que é mais fácil. Eu não participei desse processo ainda. Mas, normalmente, no meu caso, a melodia ela roda na minha cabeça. Eu não sento para compor. Eu vou sentar aqui, meu exercício. Eu tenho pessoas que falam isso, e eu até pensei já em fazer, mas não funcionou comigo, não. A música literalmente vem. Ela vem como se fosse fragmentos de uma música que eu conheço, talvez até seja assim, mas eu não identifico, não sei que música é. E ela roda na minha cabeça. Eu vou pro instrumento e toco ela. Quando eu toco, eu começo a adaptar ela à forma que eu gostaria de ver alguém tocando. E eu simplesmente tento fazer isso. Eu imagino como seria bonito, como eu gostaria de ouvi-la, alguém tocando, e tento reproduzir a real possibilidade no meu instrumento. Normalmente, as músicas que eu componho partem desse princípio. Houve uma música, tem uma música minha que ela começou com um exercício, de tanto eu treinar um exercício, e eu passei a compreender que não adianta gastar tempo numa técnica de um exercício se você não consegue levar aquilo para sua música. Isso é mais objetivo. Eu passei a estudar apenas o que eu precisava. O que eu não preciso, eu deixo para depois. Esse é o objetivo. Uhum. Quando eu já no tempo de praticar exercício, eu pensei, por que não dar continuidade? E era um exercício, e eu tentei gerar uma outra parte, aí já foi forçando mesmo. E essa melodia sempre via, primeiro na cabeça, eu tocava e ficava cantando, e tentava ver fluentemente o que seria a sequência dessa melodia. E quando ela me soava bem, opa, já ia decorar, e já decorava. Aí voltava a cantar e tentava cantar uma sequência. Tudo começa na cabeça, não começa nas mãos. Eu acho que quando você começa pelas mãos, ela é mecânica, ela não é... Sabe? A música deve ser sentida, a gente não sente... A única coisa que eu sinto na mão é dor, se alguém bater. Ou se eu tocar em algo já existente. Mas para criar, não começa a criar nas mãos. Até quem cria jarros e vasos, ele imagina primeiro o que quer e a música não é diferente. Então, primeiro, ela acontece na minha cabeça. O que eu pratico no instrumento é para que as minhas mãos consigam obedecer o que eu preciso. Então, apenas pratico exercícios que me fazem que minhas mãos sejam mais obedientes do que eu preciso. Qualquer coisa que eu tenho dificuldade, aquilo vira um exercício. Eu não preciso praticar exercícios já presetados que já estão nos livros. Claro que muitos deles já são bons. Aquilo ali é a prova que quem escreveu o exercício utilizou e funcionou para ele. Mas aqui nem dor de cabeça, sabe? Dor de cabeça, um simples Tilenol funciona para uma, para outra, é meio que tá tomando água. Você ainda tem uma rotina de estudo hoje? Tenho. Eu não consigo seguir a minha rotina de estudo porque uma vez eu me encontrei com um amigo músico, ele perguntou assim para mim, tá estudando todo dia? Eu falei, não. Aí ele perguntou, como assim você não tá estudando todo dia? Aí eu perguntei, quem estuda todo dia é porque não tá trabalhando, cara. Eu trabalho todo dia, mas eu tenho sim, eu tenho um cronograma de estudo que eu tenho que seguir e eu tô em casa, eu reservei minhas manhãs para resolver coisas pessoais do dia a dia, eu sou pai de família, e para as coisas do meu dia a dia e estudar quando for possível. Então, minha rotina pela manhã é resolver as coisas pessoais e estudar. E a partir da tarde, ensaios e aulas e gravações, eu tenho sim uma rotina para estudo. Apesar de não seguir todo dia. Que você é um educador, né? Você é um cara que está sempre envolvido dando workshops, dando aulas. Esses teus workshops, eles são só para baixistas? Como é que funciona? Não, cara. É até engraçado isso. Algumas pessoas já por Facebook pediram para eu enviar videoaulas. E eu falo assim, que eu não tenho videoaula de baixo, cara. Ah, mas como assim você não... Eu acho que eu aprendo
vendo a pessoa tocar, como ele toca, porque normalmente como ele pensa, é músico. Então todo músico pensa como músico. Não necessariamente eu tenho que pensar como baixista. Bate com o que eu falei antes. Eu tenho que pensar como músico. Eu tenho que ver o baixista tocando para conhecer a técnica, como ele se apresenta, como ele se comporta. E isso, eu filtrar o que funciona para mim e o que não funciona. Não tenho que absorver tudo. É que nem comportamento, né? Eu costumo dizer que o teu som é a extensão de quem você é. Então, de tudo que eu ouço, de tudo que eu ouço, eu filtro o que realmente é importante para mim e o que não for, eu deixo passar, simplesmente deixo passar. É assim com os músicos que eu escuto, é assim com as músicas que eu escuto, é assim como eu me comporto e é assim que eu falo para os músicos. A gente tem que entender na música como um todo e absorver sempre o que realmente é importante para você naquele momento, porque às vezes tem uma determinada forma de tocar que é importante que todos os músicos tenham essa fluência, essa compreensão, mas não necessariamente naquele momento você não está pronto para aquilo, sabe? Não faz parte da tua real necessidade. É importante que a gente entenda no ambiente onde eu me comporto o que eu preciso realmente saber. E não no ambiente que eu me comporto, eu estudar o que a pessoa que está numa outra fase precisa saber. Porque o que é importante numa outra fase, às vezes não é importante agora. Por isso que muitos dos meus alunos, alguns dos meus alunos têm uma técnica até mais apurada em algumas coisas do que eu. Eu lembro de um caso onde o cara chegou na primeira aula, ele sentou e eu fica tocando aqui que eu vou aqui beber água. Eu ouvi ele tocando, bicho, eu fiquei impressionado. Eu voltei, sentei e pedi para ele tocar de novo. Ele tocou só na precisão, bicho, uma firmeza tocando, um cara decidido tocando. Aí eu falei assim, isso aqui, essa música é do músico tal. Aí ele uma música dele. Aí eu conheço a música. Faz o seguinte, toca outra música que não seja dele. Ele foi tocar outra música que não era do dele. Bicho, parecia outro cara tocando. Ele se demonstrou inseguro. Ele tinha um som sujo. Ou seja, ele repetiu tanto a música que o som naquela música ficou preciso. Mas quando ele ia tocar uma outra coisa que não era uma cópia, ele mostrou que ele era um cara indeciso. Ele era inseguro. Mas tocando aquela cópia, ele se demonstrava um cara... Até a postura... Impressionante que a postura mudava, cara. Ele era decidido, ele afirma. Quando ele ia tocar outra coisa, ele já... Entendeu? Eu falei, cara, tu tá gastando muito tempo. Pra chegar nesse ponto, tu gastou muito tempo pra chegar até aí. Eu não sei fazer isso. Certo? O detalhe é que eu gasto meu tempo, eu habilito meu tempo para coisas que realmente são necessárias. Aí o que acontece? Gasta muito tempo, é massa, satisfaz o ego. Eu tô tocando música, eu sempre quis tocar, é massa. Mas o demais, o que está antes disso, o que realmente é você, não consegue chegar. Tu chega como uma pessoa tímida, e quando tá tocando essa música não é tímido, tu tá decidido. Detalhe, gaste o seu tempo para coisas que são realmente necessárias. Para você ter ideia, quando eu descobri que puxar a corda no baixo dava o som do slap, que eu ouvi nos discos, que até não sabia, bicho, eu achei aquele genial. Eu descobri um negócio que vai ser... Eu vou dar um trampolim, eu vou passar a tocar bem. E eu lembro que nesse dia eu cheguei tocando na igreja um Ó Concego Andei todo slapando, cara. Na minha cabeça eu tava arrasando, mas... Bicho, o pessoal não suportou. Pediu, pelo amor de Deus, não faça mais aquilo não, bicho, que negócio feio. E eu achei que tava arrasando. Então, às vezes, você gasta muito tempo, por exemplo, baixista, para estudar slap, tap, e nem tanto o cara vai tocar na banda de pagode, na banda de forró, que não precisa daquilo. Então, seja só mais realista. E se você não consegue maduramente compreender o que realmente você precisa, você vai gastar muito tempo com coisas que você não precisa, que são realmente supérfluos para aquele momento e desnecessárias. Eu já ouvi falar de muita gente que ama estudar com você, que você é um cara que os inspira e como educador, como pessoa. E eu queria muito saber o que você acha que é esse diferencial que você tem na hora de passar essa informação, de dar essa aula. O que o Miqueias tem que esses alunos gostam tanto de ouvir e de fazer? Rapaz, talvez porque eu tenho muita dificuldade de aprender. Eu sempre tive muita dificuldade de aprender. Quando eu vou aprender...